Vamos falar agora sobre poder constituinte. Poder constituinte é aquele poder, que é responsável pela criação, modificação de uma Constituição. Olha o nome, gente? Poder constituinte. É ele que vai falar então da criação, modificação da Constituição. Beleza? Prof, quem é o titular? Quem tem a titularidade desse poder? Gente, vocês sabem, que todo o poder do Estado, dessa instituição, do Estado que governa o povo naquele determinado território, todo o poder do Estado emana do povo, emana de nós todos, E a gente exerce esse poder por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Então, quem é o titular do poder constituinte? É o povo, correto? Que vai o quê? Vai exercer esse poder ou diretamente ou indiretamente. Nesse sentido, gente, todos nós temos o direito de voto e de participação ativa no processo de eleger os nossos representantes que vão nos representar, correto? Prof, ok. Pontos importantes, gente. O exercício do poder constituinte originário, porque ele é capaz de estabelecer uma nova ordem constitucional. Ele é capaz de originar uma nova ordem constitucional. Será realizado, mediante a atuação desses representantes eleitos, através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, peraí, prof. Quem é o titular desse poder constituinte? O povo. O povo exerce de forma direta ou indireta. De forma indireta, o povo elege os representantes, que vão exercer a atividade de governo, correto? E elege os representantes que vão compor a Assembleia Nacional Constituinte, que é o meio pelo qual vai se dar o exercício do poder constituinte originário. Poder constituinte originário é aquele poder de criar uma nova Constituição, de estabelecer uma nova ordem constitucional. Então tá, quem vai desempenhar, quem vai exercer esse poder constituinte originário é a Assembleia Nacional Constituinte, que é formada por quem? Por representantes eleitos. Que quem elegeu? O povo. Então todo o poder sempre emana do povo. Beleza? O poder do Estado emana do povo. Beleza. Gente, só que eu tenho que falar um pouquinho com vocês sobre a classificação do poder constituinte. Como a gente falou, o poder constituinte é aquele poder que pode criar, modificar, revisar a Constituição. Só que existem algumas espécies que a gente tem que aprender. Poder constituinte originário, derivado, difuso e supranacional. Gente, poder constituinte originário é aquele poder de criar uma nova Constituição. A fonte desse poder é o direito nacional, é o poder de instituir uma nova ordem constitucional, instituidor do Estado. A gente fala, gente, que esse poder antecede o ordenamento jurídico e ele é incondicionado. Ele não está sujeito a nenhum tipo de condicionante, não há nenhum tipo de limitação, haja vista que ele vai instituir uma nova ordem constitucional. E essa nova ordem constitucional não vai estar sujeita a nada, não vai estar sujeita a nenhum limite. Mas eu vou explicar isso para vocês, que existem algumas situações aí que geram uma discussão na doutrina. Agora, pessoal, pontos importantes sobre esse poder. Ele é um poder inicial, porque ele cria um novo Estado. Ele é permanente e autônomo, ele estabelece uma nova Constituição. Não encontra-se subordinado a nenhuma outra forma de comando. Como eu falei com vocês, como ele institui uma nova ordem constitucional, ele é ilimitado, beleza? Agora, pessoal, não existe um procedimento determinado, pelo qual se exerce o poder constituinte originário. Uma vez que ele pode decorrer de um processo revolucionário, uma revolução pode acontecer, ou ele pode ser exercido, mediante a instauração de uma Assembleia Constituinte originária, beleza? Agora, por que, prof, que você falou que o poder constituinte é permanente? Pela possibilidade, gente, de se manifestar a qualquer tempo. A qualquer tempo pode se manifestar o poder constituinte originário, pode ser instaurada uma Assembleia Constituinte originária para criar uma nova Constituição. Pessoal, então tá. Características do poder constituinte originário: inicial, ilimitado, autônomo e incondicionado. Agora, pessoal, a concepção justnaturalista que afirma que esse poder é um poder originário jurídico e não político, entende que apesar desse poder não encontrar nenhum tipo de limite, porque ele institui o ordenamento jurídico, uma nova ordem constitucional, desculpa, falei errado, estaria subordinado sim aos princípios do direito nacional e, consequentemente, ele estaria limitado.
né? Então ele estaria limitado aí, por exemplo, ele deveria respeitar aí questões atinentes à dignidade da pessoa humana. Existe sim uma parcela da doutrina que entende dessa forma, sim. Então é importante vocês saberem isso, né? Para a hora da prova, com certeza. É um poder que está ilimitado juridicamente, não está limitado por direito positivo anterior, né? Não está limitado por nenhuma lei, nenhuma regra anterior, haja vista que institui uma nova ordem constitucional, né? Não deve respeitar nenhuma norma pré-existente. Entretanto, ele possui alguns limites supralegais, por exemplo, questões atinentes ao respeito e às garantias ligadas à dignidade da pessoa humana, ok? Ok, prof. Poder constituinte derivado. Gente, o poder constituinte derivado é o poder responsável pela alteração, né, e reforma do texto constitucional. Nessa medida, como ele vai ser responsável pela alteração e reforma do texto constitucional, esse é um poder secundário, né, constituído de segundo grau, derivado, subordinado e condicionado. Condicionado porque ele o que vai alterar e reformar o texto constitucional. Ele não institui uma nova ordem constitucional, ele simplesmente altera, reforma, correto? Isso é importante vocês saberem. Então, esse poder vai ser exercido tendo como norte as regras já pré-estabelecidas que foram instituídas pelo poder constituinte originário. Esse poder, gente, se subdivide em duas espécies. Poder constituinte derivado reformador, né, que está tratando aí do poder de alterar o texto da Constituição por meio de um procedimento específico, né, que foi estabelecido pelo próprio poder constituinte originário, né, através das emendas constitucionais. E o poder constituinte derivado revisor, que eu vou falar para você. Só que o poder constituinte derivado reformador tem algumas características. É um poder secundário, condicionado, né, e limitado. Ele está limitado porque o poder constituinte originário, quando ele estabeleceu a Constituição, estabeleceu alguns limites para a alteração da Constituição. Prof, essa reforma da Constituição vai acontecer através das emendas constitucionais. Sim, gente, a alteração do texto da Constituição é realizada pelas emendas constitucionais, né? Possui competência para apresentar uma proposta de emenda constitucional um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, das unidades da Federação, manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Essa proposta de emenda, gente, ela vai ser enviada a uma comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, que ela vai fazer um juízo de admissibilidade da PEC, que envolve uma análise técnica dos requisitos formais, né? Verificar se aquelas pessoas, se a entidade que realizou aquele projeto, que elaborou aquele projeto, tem competência para fazer aquilo ali, e materiais, né? Ver se o conteúdo da proposta não fere nenhuma das limitações impostas pela Constituição, né? Não fere nenhuma das cláusulas pétreas. Caso essa PEC, esse projeto de emenda, seja rejeitado, a mesma vai ser arquivada. Agora, se ela for admitida, a PEC vai ser encaminhada por uma comissão temporária criada pela CCJ, né? Cuja competência é examinar o conteúdo da PEC, podendo apresentar também emendas. Feito esse juízo de admissibilidade, gente, a gente passa para a etapa de deliberação, de votação, né, e revisão. As deliberações têm início na Câmara, em regra, né, normalmente, na Câmara, exceto quando a gente fala de uma PEC que foi oriunda de iniciativa do próprio Senado. Aí a deliberação começa no Senado. O quórum, né, gente, para fins de aprovação é um quórum qualificado. Pelo menos 3/5 dos parlamentares de cada casa do Congresso Nacional. Essa discussão também é feita, essa deliberação é feita em 2 turnos. Após a discussão e aprovação pela maioria de 3/5, realiza-se uma nova votação, 2 turnos, para então a proposta ser encaminhada à Casa Revisora. Aí, se for aprovada pela Câmara, vai ser encaminhada para o Senado, onde também haverá uma votação em 2 turnos. Depois dessa votação em 2 turnos na Câmara e votação em 2 turnos no Senado, finalizada essa etapa, gente, a PEC segue para a fase de promulgação e publicação. Não há sanção, muita atenção, não há sanção ou veto do presidente para edição de emenda constitucional, diferentemente do que acontece nos projetos de lei ordinária. No caso de emenda, não há sanção ou veto do presidente. A promulgação e publicação é realizada pelas mesas da Câmara e do Senado. Após a publicação do Diário Oficial, gente, a
emenda vai ser acrescida ao texto constitucional sem a contagem do prazo legal de 45 dias, né, da vocatio legis, previsto na Lei de Introduções às Normas Gerais Normas do Direito Brasileiro. A emenda constitucional, gente, ela entra em vigor na data da sua publicação, já que é uma norma constitucional. Prof, como é que eu vou lembrar dessas coisas todas? Pessoal, como eu falei com vocês, né, tem competência para apresentar uma proposta de emenda 1/3 dos membros da Câmara e 1/3 dos membros do Senado. Pessoal, a sigla PEC é formada por 3 letras. O número 3 tá aí relacionado ao termo 1/3. Lembra de 3? PEC 3, 1/3. Agora, prof, o quórum para aprovação, né, é um quórum qualificado. 3/5 dos parlamentares em cada casa do Congresso, né, em 2 turnos, correto? Exatamente. Pessoal, a palavra aprovação da PEC. A palavra aprovação possui 8 letras, né? E o número 8 é o somatório dos números 3 mais 5, 3/5. Eu fiz esse macete para vocês lembrarem. Não é um dos melhores, mas a gente lembra, às vezes, é desses aí que a gente lembra. Vamos lá. E limitações ao poder reformador. O poder constituinte derivado reformador possui uma série de limitações. Limitações materiais, limitações circunstanciais, limitações formais, limitações temporais e limitações implícitas. Pessoal, limitações materiais, material de matéria, são as matérias que não podem ser suprimidas da Constituição. São as cláusulas pétreas, não podem ser violadas, né? Uma emenda constitucional não pode violar a cláusula pétrea. Limitação circunstancial. Pessoal, existem circunstâncias, né, de conturbação da vida do Estado nas quais não se pode alterar o texto da Constituição. Eu não posso alterar o texto da Constituição durante o estado de sítio, intervenção federal e estado de defesa. Além disso, limitações formais, né, tá ligada à adequação ao processo legislativo, formal de formalidade, gente. Ou seja, a emenda constitucional deve ter sido proposta por quem tem legitimidade para tanto. O quórum de aprovação é um quórum qualificado de 3/5 dos membros de cada casa, uma votação de 2 turnos, correto? Limitações temporais. É o período de tempo no qual não pode se alterar a Constituição. Né? A Constituição de 1988 não tem esse tipo de limitação, né, que existiu na Constituição de 1824. E limitações implícitas, né, são aquelas que não são encontradas explicitamente na Constituição. Né? A título exemplificativo, a gente pode falar das normas referentes à titularidade do poder reformador. Né? São as normas que não podem ser alteradas. Né? A titularidade de quem pode reformar a Constituição. Né? Além disso, não pode ser modificadas as regras para a própria alteração da Constituição. Eu não posso ter uma emenda que muda as regras para edição de uma emenda, correto? Para modificação da Constituição, não posso, beleza? Ok. E nós temos também o poder constituinte derivado revisor. Pessoal, o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias determinou a realização de uma revisão constitucional após 5 anos da data da promulgação da Constituição de 1988, pelo voto de maioria absoluta dos membros, né? Uma revisão em sessão unicameral. Desse modo, né, gente, esse poder é aquele responsável por revisar e atualizar os dispositivos constitucionais de acordo com o que foi estabelecido na Constituição de 1988 pelo poder constituinte originário. Pessoal, esse poder derivado revisor foi instituído por esse artigo 3º do ADCT, e esse artigo estabeleceu que após 5 anos da promulgação da Constituição seria realizada uma revisão constitucional. Realizada essa revisão, que aconteceu em 1994, com poucas alterações, os efeitos desse artigo se exauriram, né, não restando mais qualquer tipo de aplicabilidade. Beleza? Agora você me pergunta, prof, é possível uma nova revisão constitucional? Se a Constituição de 1988 estabeleceu uma revisão somente após 5 anos, ela já aconteceu, é possível uma nova? Pessoal, a posição majoritária da doutrina estabelece que não é possível, pois as regras de alteração da Constituição não podem ser modificadas, tratam-se de cláusulas pétreas implícitas. Olha só a cláusula pétrea implícita. E poder constituinte agora derivado decorrente. Gente, esse é o poder que foi conferido aos Estados-membros para elaborar sua própria Constituição e estabelecer sua auto-organização. Não é um poder secundário, condicionado ao poder constituinte originário. Né? É o poder, então, dos estados, do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, estabelecer sua própria Constituição, sua própria auto-organização.
Pessoal, esse poder constituinte derivado decorrente, ele tem limites previstos na própria Constituição. E esses limites estão em conformidade com 3 princípios. Os princípios constitucionais sensíveis, que estão no artigo 34, inciso 7º, os princípios constitucionais estabelecidos, artigo 25 da Constituição, e os princípios constitucionais extensíveis, são aqueles princípios que consagram as normas organizatórias, né, que devem ser respeitadas pelos entes federados, pelos estados, né? Por exemplo, normas sobre eleição do governador, do vice-governador, correto? Tudo isso também está na Constituição, artigo 59 a artigo 69. Esses são limites que o poder constituinte derivado decorrente deve atender, deve seguir, beleza? Nós temos também o poder constituinte difuso. Pessoal, o poder constituinte difuso é o poder que atua, né, na mutação, na modificação constitucional, né? Mas essa modificação não é modificação via emenda, é uma modificação informal. São as novas interpretações do texto constitucional. A gente interpreta de uma forma diferente sem alterar o texto, né? Sem alterar a literalidade do texto, em razão do fato de que a evolução da sociedade exige uma nova interpretação, né? Nesse sentido, se modifica apenas o sentido da norma sem alterar a Constituição, né? São alterações de hermenêutica, de interpretação constitucional, né? Essas mutações, elas corroboram um processo informal de mudanças interpretativas que acontecem ao longo dos anos, em razão aí da própria mudança da sociedade. São características desse poder, gente, o fato de que ele é um poder difuso, ele não vem formalizado, positivado no texto constitucional. Ele é um poder de fato, ele nasce de um fato social, né, um fato político e econômico. E ele é um poder informal, se manifesta por meio das mutações constitucionais, como eu falei com vocês. Esse capítulo é muito tranquilo e são 3 frases que respondem todas 83% das questões dos últimos 6 anos. A primeira frase, gente: o poder constituinte originário é aquele que cria uma nova ordem jurídica com um antecedente, produzindo uma nova Constituição. É inicial, autônomo, incondicionado, extrajurídico, ilimitado e permanente. Isso responde a 30% das questões de prova. 30% é muita coisa. O poder constituinte derivado é aquele responsável pela alteração do texto constitucional. Trata-se do poder secundário, constituído de segundo grau, né, já que ele é derivado, subordinado e condicionado, pois as suas manifestações devem respeitar o texto constitucional de modo que o seu conteúdo deve ser norteado por regras pré-estabelecidas sob pena de inconstitucionalidade, sofre limitações temporais, formais, circunstanciais e materiais. Isso responde a 15% das questões de prova. O poder constituinte derivado decorrente é o poder conferido aos Estados-membros para elaborar sua própria Constituição e estabelecer sua auto-organização. O referido poder é limitado pelos princípios constitucionais sensíveis, e os princípios extensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos. É isso aí que responde a 83% das questões de prova desse capítulo.